Primeira reunião, a gente já sabe como o empresário pensa, já fez a coleta do pré-briefing para entender um pouco mais do projeto, já fez o estudo da empresa e o segmento e agora é a hora de marcar a primeira reunião para a gente conversar um pouquinho mais sobre o projeto. Lembrando que o pré-briefing ele nunca é 100% fiel àquilo que o cliente quer. Às vezes ele preencheu com um pouquinho de pressa e é nessa hora que você precisa agendar uma reunião para entender um pouquinho mais do projeto. Então você começa a coletar informações nessa primeira reunião. Geralmente quem fala mais é o cliente, então a única coisa que você vai fazer é ouvir, anotar, questionar algumas coisas que possam ter ficado ocultas ali, alguma informação que ele possa ter esquecido de passar, e daí para frente é só ele falando. Então essa primeira reunião é justamente para você conseguir detalhar o máximo possível o projeto, entender se é um projeto nacional ou internacional, entender um pouquinho a complexidade do projeto, entender todos esses pontos que você vai precisar até para conseguir fazer a precificação mais para frente. Então essa primeira reunião é uma reunião que você vai ter uma ideia dos itens também que o cliente vai precisar, se ele tem, por exemplo, alguma pretensão daqui 4, 5 anos de acrescentar algum tipo de serviço para a empresa dele, vamos supor que é uma hamburgueria, só que quando ele fala uma hamburgueria, você já começa a pensar no hambúrguer. E aí ele pega na reunião, nessa primeira reunião, ele chega para você e fala, Guido, seguinte, como você perguntou se eu pretendo daqui 4, 5 anos adicionar algum outro produto, eu estava pensando em adicionar sorvete, de repente montar algo do lado ali da hamburgueria, né, mas anexado, sorvete, né, não teria uma marca própria, mas seria um produto que as pessoas elas iriam consumir o hambúrguer, iriam consumir um hambúrguer artesanal ou natural e depois pode ter uma sobremesa que era de sorvete. Então se você fizer um hambúrguer já vai ficar estranho. Então é muito importante você ter essa noção. Será que ele pretende adicionar algum tipo de serviço ou de produto ao cardápio, ao catálogo da empresa, por exemplo? Então a primeira pergunta é justamente para isso, para você fazer essa coleta detalhada, apesar de você já ter tido algumas informações ali para trás. O item 5, elaboração e apresentação da proposta. Na aula passada eu mostrei para vocês a proposta que eu tenho no estúdio, a proposta que eu apresento para os clientes e nessa hora é a hora que você vai fazer a elaboração e a apresentação dessa proposta. A apresentação da proposta eu sempre falo, pessoal, quando vocês forem apresentar a proposta, procure apresentar por vídeo ou presencialmente. Por que isso? Se você enviar a proposta por e-mail, o que vai acontecer? O teu cliente, a primeira coisa que ele vai fazer vai passar direto para a página do preço. Então, como eu tinha mencionado, eu tenho um filtro que eu faço geralmente com base no que eu entendo, né, com base na experiência que eu tenho, no feeling que eu tenho, já estou há 18 anos na área. Então, quando eu recebo um e-mail, pela forma que o e-mail vem escrito, pela forma que as informações vêm, se vem muito enxuta ou se não vem informação nenhuma, só vem os tópicos selecionados, eu já tenho uma base. Esse cliente aqui eu vou só responder por e-mail, esse cliente aqui eu nem vou responder e esse cliente aqui eu vou agendar uma reunião porque é um cliente potencial, um cliente grande que eu tenho certeza que a probabilidade de fechamento é maior e o faturamento vai ser muito maior também. Então, com o tempo, você começa a ter essa base. Isso daí é só experiência mesmo. Por mais que eu dê algumas dicas para vocês aqui, só a experiência vai fazer vocês entenderem que tipo de cliente é o cliente que vale a pena entender. Tá? Então, como base, né, como eu tinha falado, posso dar um conselho para vocês. Se as informações que chegam no meu e-mail vêm muito enxutas, por exemplo, eu quero um logotipo, quanto custa? É muito enxuto. Esse tipo de cliente, a probabilidade de fechamento é menor, porque ele está contando o preço, ele só quer o preço. Quando o cliente já vê um pouquinho mais de informação, a minha empresa está passando por uma reformulação e eu estou precisando de uma identidade, eu preciso de um manual também, e esse manual eu preciso que ele seja detalhado porque eu quero ampliar a minha empresa. Então ele começa a detalhar um pouquinho mais, esse é o cliente que já vale a pena ter uma reunião com ele. E aquele cliente que já chega com o número de funcionários, que, né, no caso meu pré-briefing da plataforma, ele já tem todas essas informações. É o cliente também que eu marco uma reunião, dependendo da quantidade de funcionários que ele tem. Se ele tem até 5 funcionários, por exemplo, eu geralmente já só faço enviar a proposta. Né? Eu não me desgasto muito, porque eu chego a uma quantidade grande de orçamento por mês e eu consigo ter esse filtro. Tá? E até eu sempre falo para o pessoal, eu não gosto de fechar muito projeto por mês para focar na qualidade e no alto faturamento. Então eu procuro fechar na média de 4 projetos por mês, mais ou menos ali, para conseguir ter um volume legal, né, e também uma qualidade muito melhor do que fechar muitos projetos. Se eu fecho mais de 4 projetos, por exemplo, aí já são projetos menores que são os adicionais. De repente, sei lá, só a parte de papelaria, de repente algo mais simples para fazer, um selo comemorativo, e aí vai adicionando outros serviços. Mas de identidade, de 3 a 4 projetos de identidade para conseguir ter um fluxo legal. Tá? Vamos avançando aqui. E os e-mails. Como que funcionam os e-mails?
Você já estudou sobre a empresa, já tem o pré-briefing, já começou a estudar sobre a empresa e o segmento, fez a primeira reunião, fez a segunda reunião, que foi a elaboração da proposta e a apresentação dessa mesma proposta, e os e-mails. O primeiro e-mail você vai enviar justamente para conseguir ter uma base do cliente. Lembra que na aula passada eu falei que a gente precisa colocar aqueles 5 dias úteis de validação da proposta? É justamente por isso. Eu sempre uso esse gatilho e sempre dá certo, o cliente sempre responde. Porque geralmente o pessoal pergunta, mas Guido, geralmente quando eu envio a proposta o cliente some. Então o que você faz? No primeiro e-mail de cobrança, logo no último dia, faltando um dia para a conclusão daquele prazo que você deu de carência para o teu cliente responder a proposta, você envia um e-mail para ele e fala o seguinte, olha só, seu João, eu só estou passando aqui para saber se a gente vai dar andamento na proposta. Estou com algumas propostas na fila aqui e eu preciso ter uma resposta sua para saber se eu vou conseguir encaixar o seu projeto ou não. Caso o senhor não queira o projeto, só peço que o senhor me responda, que você me responda no caso, para que eu possa agendar ou passar para frente um outro projeto, porque tem outras pessoas que estão interessadas e eu preciso liberar esse prazo. O senhor consegue me confirmar se você vai conseguir fazer ou não esse projeto com a gente? E aí ele vai ter que ser obrigado a responder, porque ele não vai ser mal educado. Ou ele vai dizer, não vou fazer, ou ele vai dizer, eu vou fazer, pode guardar o meu prazo. Então, esses e-mails eles servem para isso. Tem alguns e-mails que eu mostro dentro da comunidade, mas por hora é só esse daqui para a gente conseguir ter tempo para falar das objeções e também sobre algumas etapas de precificação.